Está no ar, no divã do Gikovati. Eu vou começar hoje falando de um tema que me parece bastante intrigante, que é o seguinte: por que os cafajestes são tão fascinantes? Né? O fascínio das pessoas pelos cafajestes é absolutamente universal, ou seja, tanto a figura do cafajeste masculino, quer dizer, aquele tipo típico do paquerador, sedutor, o indivíduo simpático, que chega nas moças o tempo todo, que faz sempre agrados, fala coisas bonitas, coisas que elas estão super a fim de ouvir, e falam, enfim, tudo aquilo que elas realmente estão muito... ficam encantadas, ficam com a vaidade insensada, ficam sensibilizadas, é uma figura masculina, mas existe a figura feminina também correspondente ao cafajeste, que é uma mulher, vamos dizer assim, que se veste sempre de um jeito extravagante, muito sedutora, que se coloca numa postura bastante envolvente, que também promove a si mesma como uma criatura muito sensual, muito atraente, muito fácil aparentemente de abordar, e que depois, na hora H, ela obviamente se faz de mais difícil, se faz ela seduz e não obrigatoriamente deixa o homem se aproximar, deixa o homem chegar. Esses personagens, tanto o masculino quanto o feminino, eles fascinam também as pessoas do sexo oposto, e curiosamente fascinam tanto as pessoas legais, os chamadas pessoas boas ou boazinhas, como também fascinam os cafajestes. Quer dizer, cafajeste é fascinado por outros cafajestes, e as pessoas mais legais, mais sérias, mais consistentes, mais razoáveis, não são muito fascinantes nem mesmo para outras pessoas com essas mesmas características. Ou seja, na realidade, parece que o fascínio erótico vai sempre na direção das pessoas que não têm, que não passam a ideia de compromisso, que não passam a ideia de seriedade, que não passam a ideia de que elas vão, vamos dizer assim, que a relação com elas vai implicar em alguma coisa sólida, séria e consistente. Sempre passam a ideia, vamos dizer assim, de uma certa vulgaridade, de uma certa leveza, de uma certa molecagem. Esta é a figura do personagem do cafajeste, homem ou mulher, que sempre dá a impressão também de não estar muito interessado, nem muito envolvido, mexe com a vaidade do interlocutor, sempre funciona como um desafio, uma espécie de sabonete molhado que a pessoa sente que nunca consegue pegar direito, de modo que está sempre escapando da mão, e é uma coisa que fascina muito do ponto de vista sexual. Os cafajestes, quando se ligam mais seriamente com outro cafajeste, passam muito mal, brigam muito, ficam enlouquecidos mesmo, porque sexualmente às vezes podem ter uma intimidade muito consistente, mas eles não confiam um no outro, eles são muito cientes de que um e outro não são pessoas muito sérias e que podem ser levadas a sério para valer, e por isso mesmo eles têm sempre desconfiança permanente um do outro, brigam muito e acabam quase sempre, mesmo fascinados um pelo outro, se afastando. Na hora em que os cafajestes estão mesmo preocupados em compromisso para valer, em compromisso de natureza mais sentimental, de compromisso, vamos dizer assim, no qual eles pretendem estabelecer relacionamentos de longo prazo, sempre prefere o tipo mais legalzinho, o tipo mais sério, o tipo mais consistente. E na hora desses compromissos de médio e longo prazo, o tipo bonzinho prefere o cafajeste, quer dizer, aceita o cafajeste quando ele também deveria, talvez, para fins de compromisso para valer, dar preferência para o tipo mais sério. Quer dizer, sério por sério, seria mais interessante sempre que fosse, vamos dizer assim, parceiros parecidos. Na relação sexual, a mulher mais sedutora, mais, vamos dizer assim, mais sensual e extravagante, quando tem um parceiro bonzinho, nem sempre se satisfaz muito, ela acha esse tipo menos interessante. Quando o cafajeste é o homem, ele se dá bem com a figura da mulher boazinha também, porque para ele todas as mulheres são mais ou menos parecidas, todas são interessantes, atraentes, e eles dão em cima de todas mesmo, não vão deixar de dar em cima também até da sua própria mulher. Mas isso é o cafajeste homem. A mulher, em geral, costuma ter uma dificuldade sexual com homens mais legais. Isso aqui é uma pena, é uma lástima que seja assim, mas essa é a história, triste história da humanidade. Os cafajestes fazem sucesso com o sexo oposto de um jeito que os bonzinhos não fazem. E isso não é nem um pouco estimulante para que a bondade venha a reinar no mundo. Mas, enfim, um dia talvez o bom senso prevaleça e as pessoas busquem parceiros eróticos parecidos, segundo critérios parecidos com aqueles que deveriam usar também para envolvimentos de natureza sentimental.
Muito bem. Essas são as primeiras considerações e agora vamos para os ouvintes que estão na linha. Já temos mais de um aí. O primeiro na linha, seu nome, por favor. Alô? Oi. Oi? Pois não. Doutor Scovati, boa noite. Boa noite. Primeiro, queria parabenizar o senhor pelo programa. Muito obrigado. Eu ouço toda semana. E a minha inquietação, na verdade, é exatamente o seguinte. Eu sou o que a sociedade fala do cafajeste. A sociedade considera o cafajeste. Ou seja, não consigo me relacionar apenas com uma mulher. Sou esse tipo que fala coisas bonitas para várias mulheres e acabo conseguindo conquistar várias mulheres. Sim. Só que sofro com isso, porque eu sei que não é uma coisa certa, entendeu? E eu mesmo me questiono por que eu sou assim, eu não consigo ter um controle sobre esse tipo de situação. Quantos anos você tem? 30. 30. Como é que você chama? Edson. Edson. Então, o Edson, você tem 30 anos e você tem namorada fixa também, além das outras ou não? Tenho. E a sua namorada é mais desse jeitão que nem você ou é mais certinha? Certa, mais certa. É porque senão o ciúme também ia pegar feio, né? É. Você é ciumento? Sou, não muito, mas sou. E ela é? Menos que eu. Sim. Ela desconfia desse seu jeito ou ela acha que você é do tipo legalzinho também? Eu acho que não desconfia. Não? Acho que não. Me diga uma coisa, em outros aspectos da vida, você é um cara sério? Sim, profissionalmente. Com os amigos? Com os amigos, é só... Só nesse jogo de paquera mesmo? Exatamente, é uma coisa meio que incontrolável. Sim. Então, tanto que, o que eu faço? Eu evito agora, ultimamente, sair, entendeu? Seja com os amigos, se eu não estiver com ela. Eu evito sair, porque eu sei que se eu sair, eu não consigo sair numa boa e não olhar para as mulheres, não mexer com as mulheres, não dar uma cantada, entendeu? Sim. E elas aceitam com facilidade, mesmo sabendo que é conversa fiada, Edson? Aceita, esse que é o problema, eu não sei o que eu tenho que... Você deve ser muito charmoso, ou elas pensam que é sério? Não, eu falo que eu não quero nada sério, eu falo que eu tenho um compromisso sério já de algum tempo, eu deixo claro e mesmo assim... Elas topam, né? É. Então. E depois eu não me sinto bem. Sim. Então, mas veja só, você aí não pode deixar de levar em conta também o fato de que você tem uma facilidade grande com as moças e que naturalmente você então se beneficia disso para poder fazer este jogo que faz um bem danado para a vaidade. Então essa compulsão na realidade não é nem mesmo de natureza sexual, é muito mais do que tudo, esse jogo de conquista tem a ver com a vaidade. No seu caso, e isso é muito importante, e não é tão incomum, que o tipo mais paquerador, etc., é uma pessoa legal em outros aspectos da vida. Quer dizer, parece que tem um problema específico com figura feminina, que tem que exercer e satisfazer este desejo, esta vontade, e é muito estimulado até pela sociedade, porque na nossa sociedade o paquerador é um cara que é invejado e admirado pelos outros homens. Os homens menos competentes para paquera morrem de inveja, adorariam ser desse jeito. Quer dizer, não é visto como uma coisa negativa ou ruim, é visto como uma coisa, vamos dizer, valorizada, o fato de ser um paquerador. De maneira que você acaba ficando numa posição muito confortável, porque ao mesmo tempo que é sério nas outras relações, é consistente, evidentemente você é uma pessoa que naturalmente não tem como deixar de ser um cara que mantém esse hábito pelo simples fato de que tem sucesso nas relações. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Pois não. Oi, doutor. Oi, como é que Boa você chama? noite, é Cecília. Pois não. Eu gostaria, antes de mais nada, dizer que eu sou sua fã, tenho lido seus livros aí. E minha avó sempre assiste, escuta, né, no rádio. Eu queria até mandar um beijão pra Tatá e pra minha mãe tá escutando na internet, cada um no canto ouvindo. Tá bom. E a minha pergunta é a seguinte: quando tem uma pessoa que vai atrás de você, querendo te conquistar, e a partir do momento que ela consegue ter um retorno disso, ou seja, quando você, no caso eu, começa a corresponder, parece que a pessoa não sabe o que fazer, fica com medo, foge.
o que fazer nessa situação, qual a melhor alternativa, o que seria isso, porque é meio confuso, né? Quantos anos você tem, Cecília? 25. E sempre fogem? Não, é num caso específico de agora. Está falando de um em particular, né? Isso, sim. Esse provavelmente é um moço que deve ter achado muita graça em você mesmo, né? E dá a impressão que ele foge porque não achou graça, né? Não, mas não é, porque se não acha graça, eles não fogem. Quando é só o paquerador mesmo, quando é só uma paquera, eles vêm em cima, né? E aí quando vê que está correspondendo... que está correspondendo e que vai virar, que pode virar coisa séria, é que dá medo. E aí o que a gente faz? Some também? Aí você tem que sumir também, porque se você ficar correndo atrás do moço, aí que ele foge mais rápido ainda. Entendeu? Eu sumi também, mas ele fica triste, né? Mas tem que sumir, porque na realidade tem que... Olha, se você quer um conselho mesmo desses de alcova, eu vou te falar o seguinte. Você pode imaginar o seguinte, que o melhor a fazer, quando você vê que o rapaz te interessa mesmo, é você dar sinais de que não está tão interessada. Você dando sinais de que não está tão interessada, o moço continua correndo atrás de você, entendeu? E assim, isso não é como jogadinha safadeza, não. Vamos dizer, respeito e compreensão pelo fato de que o moço, quando ele é legal e ele vê que você está entrando na dele, ele fica encantado com isso, mas fica também assustado, intimidado, porque existe essa questão do medo do compromisso, o medo do envolvimento, e ele começa então uma operação de marcha ré. Se você não der tão rápido sinal de que você está muito afim, você passa para ele sinais de que ele ainda tem que se empenhar mais na conquista. E com isso ele vai se acostumando mais com o fato de estar perto de você, perdendo aos pouquinhos o medo de ficar com você. E quando você vai depois lentamente soltando as rédeas e deixando o moço mais confortável, mais à vontade, ele talvez não fuja mais tão depressa, porque ele já está mais envolvido, mais encantado com você. Então, às vezes, dar sinais de menos entusiasmo no início é uma forma de não espantar justamente os melhores moços, porque esses são os que ficam efetivamente encantados e esses são os que também ficam com mais medo, porque infelizmente toda vez que uma relação pode ficar mais quente, mais intensa para valer, o medo do amor surge junto com o amor. E na mesma intensidade e proporção que surgiria a chance de envolvimento. Quer dizer, toda a força de atração parece que provoca uma força de repulsão no sentido oposto. Então, é uma questão de habilidade para gerenciar isso e não deixar o moço escapar, por esse motivo, pelo menos. Se for escapar, que seja porque realmente não achou tanta graça em você, não por excesso de achar graça em você, que é uma lástima mesmo, né? Muito obrigado pelo seu telefonema. Eu gostaria de ler um e-mail que chegou esta semana do Pedro. Doutor, recentemente me envolvi com uma lésbica, mas nosso caso não foi adiante. Disse que iria voltar para a cidade dela, na Bahia. Ela não se relacionava com homem desde que soube da traição de um ex-noivo há 3 anos. Depois disso, foi morar com uma mulher, da qual se separou há pouco tempo. O senhor acha possível que o nosso relacionamento volte? É possível que ela sinta atração por homens novamente? Então, Pedro, aqui na realidade trata-se de uma moça que teve uma história, vamos dizer assim, com um homem e depois se sentiu traída ou prejudicada pelo comportamento do noivo, depois teve um relacionamento que ele se encantou e teve um relacionamento com uma outra mulher. Não é propriamente uma mulher com uma história de homossexualidade consolidada e isso nas mulheres é bastante diferente do que acontece nos homens. Quer dizer, as mulheres às vezes trocam de parceiro para homem, para mulher, volta para homem, volta para mulher, com uma facilidade que os homens às vezes não fazem. Os homens parece que se tem uma experiência homossexual, eles ficam muito mais consolidados nesse vínculo e nessa experiência homossexual do que as mulheres, que são mais, vamos dizer assim, menos preconceituosas em relação a este tipo vamos dizer assim, de troca de gênero do parceiro. Também, por isso mesmo, não tem nenhum problema para que o relacionamento possa voltar a acontecer entre vocês. Agora, a atração por homem é uma coisa que já complica um pouco, porque as mulheres não têm propriamente atração, as mulheres se excitam, elas têm excitação. Os homens são mais visuais e por isso usam essa palavra atração como sendo um fenômeno que depende muito mais da impressão
que o corpo da outra pessoa provoca na retina, no olho da gente. As mulheres se excitam. Mais do que tem esse desejo, elas se excitam. Então não é propriamente atração. Ela vai se excitar de perceber que ela está sendo objeto do desejo de um outro homem. Pode acontecer de novo? Claro que pode. Já aconteceu no passado, pode vir a acontecer outra vez. Obviamente que ela fica meio escaldada, com medo de novas mágoas, de novas experiências desagradáveis ou negativas, por causa da experiência ruim que teve com este noivo. Mas isso é uma generalização que as mulheres, assim como os homens, nunca deveriam fazer. Somos todos iguais, os homens são desse jeito, as mulheres são daquele jeito. Na verdade, existe mais de um jeito de ser, tem homens e mulheres de caráter, homens e mulheres legais, homens e mulheres sem caráter. De maneira que o que existe sempre é a busca de parceiros confiáveis e leais. Se isso acontecer e ela se sentir segura, naturalmente volta a se envolver tranquilamente com figura masculina. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Gicovati. Pois não. Me relaciono com uma pessoa há 5 anos e por algumas observações, através de algumas pessoas e por mim mesma, não sou médica, mas enfim, parece que tem um transtorno bipolar leve e eu acredito que sim também. Às vezes ele tem umas crises de choro, ele é separado, tem uma filha. Quantos anos ele tem? 48. E você? 45. Sei. Ele me parece, às vezes, assim, bastante indeciso, não resolvido. Porque eu sou bem resolvida. Ele, não. Então fica nessa lenga-lenga, vai, não vai, e eu tô bem cansada disso, gosto muito dele. Mas, assim, tá muito difícil conviver. Então eu fiquei esse mês todo de julho meio que separada para ver se dava um chega pra lá, né? Mas eu senti que não adiantou muito, procurei ele essa semana. Não adiantou porque você não resistiu? Não, na verdade, eu fui atrás dele no sentido de, vamos conversar, quero saber o que está acontecendo, tá tudo bem, senti como é que ele estava, né? Ele me como é que você passou durante esse mês de julho que você se afastou? Olha, saudades, mas assim, bem. Eu sou uma pessoa pra cima, sai bastante, jantei fora, não conheci ninguém, penso bastante nele, mas ando bastante preocupada realmente com os comportamentos dele. Eu acho ele muito, assim, volatilidade. Ele muda muito de humor, eu digo assim, ele fica meio que deprimido, daqui a pouco ele fica bem. Ele falou que eu vou ser a paixão da vida dele pro resto da vida, que ele nunca vai encontrar uma pessoa como eu, mas que a gente não dá certo. Por quê? Aí eu perguntei, por quê? Eu falei, como é que não dando certo se a gente se dá super bem, saímos, viajamos, passeamos, dando risada, tomamos sol? O que tem de errado? O que tem de errado é que a família dele não aceita e nem a filha. Isso pra mim, na minha cabeça objetiva, né? Na cabeça dele, ele não me explica assim objetivamente as coisas. Então eu tô cansada, eu não sei mais o que fazer, Dr. Gicovati. Eu não sei o que fazer, que atitude tomar. Porque ele é um cara bacana, super profissional, elegante, educado, etc e tal. Mas tem esses parafusinhos, eu acho que um pouco que não estão em ordem. E li alguns livros, conversei com algumas psicólogas e me disseram que pode ser um transtorno bipolar, de personalidade mesmo, e que ele precisaria passar por um médico, tomar e ele é médico. Sim. Complicado. Não, mas vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho mais isso. Quanto tempo tem de relacionamento 5 mesmo? anos. 5 anos. 5. E nesses 5 anos a relação não evolui na direção que você gostaria, não. Ou seja, não vira casamento, é isso? Não vira, bom, na verdade eu também não quero que vire casamento. Já moramos juntos, não deu certo. Por quê? Mas por causa dele. Ele é muito ocupado e tal, e eu tenho 2 filhas. Ele também não se relaciona muito bem com as minhas filhas, quer dizer, trata bem, é super educado, mas é muito frio. Elas não, elas são super educadas com ele. E a filha dele não aceita em hipótese alguma e nem a família dele. Não aceita por quê, hein? Porque quer que ele volte, acho que com a ex, uma família extremamente tradicional. Não gostam de você ou não gostam da situação? Eu acho que não gostam da situação. Eu acho que a mãe dele não gosta de ninguém que se aproxime do filho e não gostou que ele se separou. Ela nunca me maltratou. Eu cheguei a frequentar a casa dela os 2 primeiros anos e depois ele começou a não me levar mais. Aí eu comecei a não gostar, não que eu seja super pegar no pé, nada disso, mas eu acho totalmente normal, né? Sim, então me diga uma coisa, hoje como é que está a relação?
Ah, muito distante. Ele me liga, às vezes, assim, durante a semana. Ele se preocupa muito comigo, porque ele me ajudou, inclusive, com dinheiro. Mas eu sempre fui muito independente. Mas minha vida, claro, mudou um pouco, né, estando com ele. E, então ele continua pagando algumas contas, falou que nunca vai me abandonar, que eu sou a paixão da vida dele, mas que ele não dá certo a relação pra gente ficar junto. Aí quando ele me vê, ele chora. Ah, é muito difícil, doutor Gicovati. Tá muito difícil. E o que você pretende fazer? Eu não sei, eu pretendo realmente dar uma sumida mesmo de uma vez agora e não procurá-lo mais, porque eu não sei se ele tá se achando também muito importante, né? Porque de repente ele percebeu que eu realmente gosto dele e que eu quero ajudá-lo e queria reconstituir, né? Mas ele não está ajudando. Então, veja bem, eu acho que neste caso, realmente são 5 anos de relação, é um tempo comprido, é uma pessoa, vamos dizer assim, com instrução, educação. Se ele tem esse distúrbio bipolar, ele provavelmente tem informação suficiente para saber que isto seria realmente uma propriedade, vamos dizer assim, de ordem química e que exigiria algum outro tipo de tratamento. Se não é propriamente este o caso, então provavelmente existem aí dilemas, contradições e dúvidas mesmo na cabeça dele acerca de quanto vale a pena confrontar-se com a família dele, confrontar-se com a filha, e quanto vamos dizer assim, essa paixão, esse entusiasmo que possa ter sido mais forte no início, já se arrefeceu também, ou por razões de pressão de terceiros, ou por causa da influência de filhos, ou por causa do desgaste da relação de vocês, ou por causa de alguma característica dele ou sua, que também aqui em poucos minutos não deu para a gente saber. O fato é que são 5 anos, já foi mais intensa a relação, está esfriando, e portanto todos os indicadores são de que isso aqui tende a esfriar cada vez mais. Não há nenhum sinal de que isso esteja em ascendência, e sim bastante claramente com tendência para baixo. De maneira que eu penso que a postura mais adequada mesmo seria você se afastar e de alguma maneira considerar a história meio que, vamos dizer assim, por terminar, posto que os 5 anos não foram anos em que a relação evoluiu, cresceu, e sim o contrário, não é? Ela foi esfriando, foi perdendo, vamos dizer assim, brilho, foi perdendo o charme, e a influência negativa, eventualmente, de terceiros, inclusive de filhos e enteados, e sogras, são personagens quase que presentes nas histórias das famílias, né? Às vezes é a sogra que é a personagem mais difícil, às vezes é a enteada a personagem mais difícil. Evidentemente, isso estamos sempre considerando que a madrasta é uma pessoa ótima e que não tem problema nenhum. O que também nem sempre é o ponto de vista do outro lado de lá. São relações complexas e se eu pudesse fazer uma estatística aqui, certamente o problema de enteados com madrastas é talvez o problema mais crítico dentre aqueles que nós recebemos em termos de e-mails que chegam aqui para nós. É um dos mais frequentes tipos de queixa e de frustração das pessoas. Eu acho que, de todo modo, aqui a relação está já não decrescendo e acho que o mais sábio realmente seria você se afastar e tentar cuidar da sua vida. Muito obrigado pelo seu telefonema. Nós temos um e-mail da Estela que nos escreveu o seguinte: doutor, sou casada há 9 anos e meu marido tem um comportamento que me deixa muito intrigada e até mesmo incomodada. Ele se diz temente a Deus, frequenta missas e chora em ocasiões ecumênicas. Paralelamente, ele tem uma coleção de vídeos pornográficos e se masturba constantemente assistindo aos vídeos de sexo anal. Acho que a devoção a Deus é uma tentativa de purificar sua consciência por causa da sua fixação nesses vídeos. Já procurei conversar, mas ele não aceita os meus argumentos. Eu até me afastei dele algumas vezes por não compreender essa situação. O que faço? Como entender esses contrassensos? Então, Estela, na realidade, os seres humanos são um pouco mais complicados do que a gente gostaria, às vezes, de ver. Existe aqui, do ponto de vista do seu marido, vamos dizer assim, toda uma religiosidade. Acredito que ele seja honesto e sincero, inclusive, nessas manifestações religiosas dele. Mas o erotismo, especialmente esse erotismo, vamos chamar assim, vinculado à ideia de, vamos dizer assim, de masturbação
e, portanto, um erotismo que não tem nada a ver com práticas propriamente ditas, porque o homem é um ser muito visual. E ele tem, então, elementos muito fortes, às vezes, relacionados exclusivamente com a questão das imagens. Quer dizer, fica vendo os vídeos, tem fantasias, imagina situações, e isto aqui provoca, vamos dizer assim, a masturbação e a saciedade de um homem. Evidentemente que, do ponto de vista religioso, às vezes a ideia da masturbação aparece como pecado, mas hoje a maior parte dos homens não vê a masturbação como pecado nem como crime nenhum, mesmo aqueles que têm uma boa convicção religiosa. Então, o tipo de estímulo visual que os filmes pornográficos provocam é muito do agrado dos homens. E eles somam a esse agrado, ou esse agradável estímulo visual, a experiência da masturbação, que no passado, há 50, 60 anos atrás, os meninos viam como uma coisa horrorosa. Hoje eles tratam com bastante naturalidade e, naturalmente, então, você vê aí e tem aí esses aspectos aparentemente contraditórios de um homem bom, devoto, legal, mas que tem suas fantasias e que tem fascínio pelas fantasias eróticas e pela pornografia, em particular por aqueles que envolvem o sexo anal, que na realidade é uma das obsessões, vamos dizer assim, do homem contemporâneo. Nada de grave e nada de muito complicado, e também não é tão difícil de entender. O mundo do imaginário sexual e das fantasias é um mundo muito forte no homem, e ele é sempre muito estimulado por coisas da visão, por coisas visuais, o que não acontece nas mulheres e que às vezes por isso mesmo tem dificuldade de entender. Absolutamente não contradiz com um comportamento moral decente, digno e até mesmo com uma convicção religiosa. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos ouvintes na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Hélio. Pois não, Hélio. Doutor, eu sou casado há 20 anos, já tenho neto, e tem um comportamento que eu gostaria de parar, mas nunca consegui. Conquistar mulheres, e muitas vezes não procuro mulheres que me procuram. Fala a verdade disso aí, Hélio. Como é que é isso? Hoje é o segundo que as mulheres atacam aqui E é verdade. Mas você é muito, muito charmoso mesmo? Não sou charmoso. Eu não me vejo charmoso. Elas que eu acho que me veem charmoso. Sei. E aí você não resiste, é isso? Às vezes tento me resistir bastante, muitas vezes resisto. Muitas vezes saio com a mulher e depois me arrependo. Para que eu fiz isso? Esse em geral é uma... E outras vezes você não se arrepende? Outras vezes não, que agora mesmo, por exemplo, estou perto de chegar em casa, eu venho da casa de outra em uma cidade a 120 quilômetros de minha casa. Sei. Isso quer dizer que você está então no caminho? Estou no caminho. Sei. E aí, essa é uma relação sólida, quer dizer, é antiga e é sempre constante ou é novidade? Essa pessoa eu conheci quando a gente era criança, mas separamos logo, perdemos contato, vim ter contato no fim do ano agora. Sei, mas então uma pessoa que você encontra com alguma regularidade, né? Agora sim. Então, quando encontra com regularidade, tem já certa graça, tem certa amizade, companheirismo, às vezes até sentimento mais forte, né? Você se dá bem com a sua mulher? Olha, tá ficando um pouco difícil agora, de um tempo pra cá, que ela começou a descobrir as coisas e tá piorando. Não está gostando muito. É um pouco justo também, né? Que ela não esteja gostando muito. Mas, Hélio, de todo modo, quando você está envolvido sentimentalmente com esta moça agora, com qual você está voltando? Olha, amar não. Porque eu acho que eu nunca chegar assim a amar alguém, morrer por alguém, não. Sei. Isso, nem quando você casou também não casou apaixonadão? Não, assim. com minha esposa eu casei apaixonada. Sei. Mas, de todo modo, gosta da moça, né? Isso. Então, aí pode, vamos dizer, falando e você, por exemplo, já tendo a sua mulher e tendo essa outra, se aparece uma terceira, você sai com a terceira também ou não? Se eu me interessar pela pessoa, sim. Pela pessoa ou fisicamente? Isso. Fisicamente. Fisicamente. Quer dizer, então, se interessar fisicamente, você vai agregando mais personagens aí ao filme. Sim. Então, Hélio, na realidade é o seguinte, eu acho que dá para perceber que existem duas
dois tipos diferentes. Um jeito onde existe a conquista, e é um certo prazer, faz bem para a vaidade, pode ser divertido, e existem as relações mais sólidas, mais consistentes, onde inclusive é muito mais agradável e o arrependimento é muito menor, porque evidentemente quando você sai com uma mulher só porque ela é fisicamente atraente, depois que cumpre-se aquilo que se espera da relação, ou seja, depois que você tem o seu prazer sexual, dá aquele bode, aquela vontade de meio que de evaporar, porque a relação não tem outra consistência além daquela, né? Daquela que era de natureza sexual. Agora, quando você tem um relacionamento com uma certa qualidade, com uma pessoa que te interessa um pouco mais, etc., evidentemente que aí você pode ficar realmente mais dividido e até mesmo gostar da companhia, gostar de passar junto um fim de semana, etc. É evidente também que quanto mais isso acontece, mais isso também gera tensões e prejudica a sua relação conjugal. Então você está casado há 20 anos, já tem neta, mas está arriscando bastante. Pelo jeito não está fazendo muita força para segurar o seu casamento. Eu espero que você esteja refletindo direitinho e saiba muito bem aonde é que você quer chegar com tudo isso. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Ricardo. Pois não, Ricardo. Então, Gicobotti, por que eu tenho a necessidade, quando eu estou em algum lugar público, de sempre ter que atrair os olhares das mulheres? E se isso não acontece, eu me sinto mal. Por quê? Então, mas é necessidade ou vontade? Porque você consegue atrair? Então, pior que ultimamente não, né? Já tô com 42 anos. Quando eu tinha idade de 18 até 24, eu tinha muita facilidade para conseguir um relacionamento. Agora, realmente, eu tenho muita dificuldade. Sim. Porque uma coisa é você ser bem recebido quando você chega na mulher. Isso aqui pode acontecer e o fato de você ter 40 anos não muda nada. Pode continuar sendo muito fácil e até talvez às vezes até mais fácil. Agora, esperar que as mulheres fiquem olhando para você e elas vindo em cima de você, quando você tinha 18 anos acontecia isso? Acontecia muitas vezes. Para mim nunca aconteceu, viu? Não sei o que acontece comigo, que nunca acontece essas coisas das mulheres correrem atrás. O que eu acho é o seguinte, eu acho que as moças, elas sempre foram, antigamente certamente, hoje está mudando um pouquinho, mas elas foram mais recatadas e a gente é que tinha que chegar nelas, né? E acho que na medida em que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais velho e continua interessado nas mocinhas ou em mulheres mais velhas? O que me atrai muito é entre 25 e 30 anos, né? Sei. Você é solteiro ou casado? Solteiro. Sei. Então, e as meninas dessa idade não acham uma graça em você? Muito pouco, pelo que demonstram, né? A princípio, no olhar, né? Quando você chega nelas, conversa com elas, também elas não se interessam? Às vezes desconversam, sempre tem um compromisso a mais. Eu acho que não sei se precisa ter uma certa insistência. Eu também já não tenho muita paciência. Você tinha antigamente? Eu tinha, né? E agora perdeu a paciência? Perdi, tô ficando velho, ao invés de ficar com mais paciência, tô perdendo. Tá perdendo. Você sabe que na paquera, realmente a insistência é uma das coisas que mais encanta as mulheres, né? Porque quando você fica insistentemente dando em cima delas, elas têm uma coisa que faz um bem danado para a vaidade delas. O homem mais legalzinho pensa que ele fica achando que ele está sendo inconveniente, mas na realidade as mulheres adoram quando o homem é inconveniente, porque quando ele está insistentemente dando em cima, ele passa para elas a ideia de que ele está tão alucinado de desejo que ele não consegue resistir. Então ela fala não, 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 e ele vai em cima a si mesmo, e ela fala mais não, e ele vai em cima. Uma hora ela vai ficando tão insensada na sua vaidade, de perceber tão intensamente o desejo do homem, que ela acaba falando sim. Então precisa insistir mais, se você quiser. Né? E não acho que tem a ver com a idade, tem a ver com o fato de que provavelmente quando moço você insistia mesmo mais, né? Tá. Então eu acho que realmente o que conta é você ter um pouco mais de paciência e não esperar muito que as mulheres olhem os homens, as mulheres tenham ações ou atitudes na direção dos homens. Isso pode acontecer em certos momentos, ou em certas épocas da cultura, mais do que tudo em função de elementos relacionados com vamos dizer, com
com o feminismo da ocasião, mas na natureza mesmo, quem tem o desejo visual é o homem, e o homem é que se vê interessado fisicamente, primeiro e depois mais do que fisicamente, numa mulher, e aí ele tem que chegar um pouco mais perto e tem que tentar conversar, tentar dar sinais de demonstrações de quem ele é, até que a moça acabe conhecendo ele um pouco mais, e ao conhecer ele um pouquinho mais e um pouquinho melhor, então talvez ela tenha gosto e interesse e vontade de aceitar a aproximação maior e um outro convite para sair, ou para dançar, ou para o que seja, enfim. Esse é o clima das conquistas, e que podem ou não redundar em alguma coisa mais séria, pode ou não redundar simplesmente numa paquera de uma noite, pode redundar também num namoro mais consistente, né? Não perca a paciência, Ricardo. Vai em frente, porque você é muito moço ainda. Você só tem 42 anos. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui já ouvintes na linha. Então, o primeiro, seu nome, por favor. Alô? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Andréia. Pois não. O meu problema é o seguinte, doutor. Eu sou casada há 15 anos e há um ano atrás eu descobri uma traição do meu marido. Certo. E a gente se separou, depois voltamos, mas assim, até então eu não consigo perdoá-lo. Estamos juntos, ele me deu provas assim, hoje eu creio verdadeiramente que ele me ama, mas eu não consigo esquecer de maneira nenhuma. Todos os dias é um fantasma na minha vida. Sim. Eu lembro da moça, lembro da situação, me sinto humilhada, enfim. Essa foi uma coisa grave que aconteceu? Quer dizer, ele se apaixonou por essa moça, ou foi uma historinha sexual? Olha só, doutor, ele nega, né? Ele nega, mas assim, eu peguei muitas coisas, ligações, torpedos, e-mails, então ele não assume que foi uma traição, ele apenas diz que foi uma amizade. Sim. Mas assim, eram ligações em 11 horas da noite, 6 da manhã, em dias que eu viajava, né? Então, assim, uma coisa muito suspeita. Ele não assume que me enganou, me traiu no sentido de manter um relacionamento de amizade com uma mulher sem eu saber, mas não que foi uma traição mesmo, né? Sim. E isso também me perturba, porque eu preferia saber a verdade, né? Isso André, não me parece tão importante, porque os detalhes das coisas as pessoas não contam mesmo, né? Fica até... Infelizmente. Não é infelizmente, não há necessidade. Aqui o que é fato é que alguma coisa aconteceu de especial entre o seu marido e esta criatura. Você acha que, quando bota o dedo para dentro, nesses 15 anos de casamento, você acha que você contribuiu para que isso acontecesse por alguma razão ou não? Sim, eu estava numa crise muito grave de depressão. Sim. Eu estava muito doente mesmo, acamada, a ponto de não sair do quarto, de não querer conversar, sair. Quer dizer, durante um tempo você não foi uma ótima esposa também? Não fui. Então, eu falhei nesse sentido também. Então, esse é que eu acho, André, que é o lado que ajuda a gente a compreender tudo o que aconteceu, e talvez ajuda a gente, não sei se a palavra certa é perdoar, porque perdoar é uma palavra muito pomposa, mas enfim, a gente a superar, digerir, superar e ir para diante na vida. Quando a gente percebe que essas histórias, elas acontecem porque também a gente não agiu da maneira mais impecável e mais perfeita possível. Quer dizer, existem os dois lados da história. Às vezes o seu marido, sendo ele um cara legal, e parece que não é? Ele se sentiu durante um tempo mais ou menos comprido, mal atendido, mal cuidado, mal paparicado, não é? Surge aí uma oportunidade, você sabe, 15 anos de casado, já não é tão pouco tempo, os humanos são simplesmente humanos, não são super-heróis, e então oportunidades acontecem e coisas desse tipo podem ocorrer. Acho que se você compreende e percebe que você também tem uma parcela de responsabilidade no acontecido, fica muito mais fácil a superação e
vamos dizer assim, e a recuperação da plena intensidade da relação. Até pelo contrário, talvez até a criação de um clima de intimidade e companheirismo mais consistente, mais relevante até do que aquele que podia existir antes. E por isso mesmo que a relação ganhe em riqueza a partir dessa experiência de, vamos dizer assim, que crie condições para que a intimidade se agrave. A intimidade também não significa você ficar especulando as coisas que aconteceram e como é que eles sentiram. Intimidade significa criar um clima de, vamos dizer assim, da pessoa se sentir acolhida o suficiente para ela se sentir com vontade de naturalmente sair falando as coisas que podem, vamos dizer assim, ser mais profundas do coração dela, simplesmente porque sente que você não vai ter uma reação tão violenta de crítica. Quer dizer, quanto mais o indivíduo não se sentir criticado, julgado, mais ele abre a boca e mais ele conta tudo. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Maria do Carmo. Pois não, Maria. Eu estou casada tem 6 anos. Não estou ouvindo direito. Hoje eu estou casada há 6 anos. Sim. E meu esposo, quando nós casamos, ele dava prioridade em outras coisas, em ter filho. Sempre foi minha vontade de ter filho. E passou muito tempo, a gente arrumou a nossa vida e hoje, acho que por cobrança da minha parte, ele acabou cedendo e achando que está na hora. De ter filho? Oi? Na hora de ter filho? Isso. E ele já tem uma filha, né, de um outro relacionamento. Sim. Hoje, quando a gente decidiu agora, por parte dele, que a gente teria um filho, a gente descobriu que ele não pode ter filho. Falaram que ele tem uma doença que com o tempo, conforme vai passando a idade, vai aumentar a dificuldade para ter filho. Qual é a idade dele? Oi? Qual é a idade dele? 35. Sei. E já está com essa dificuldade tão grande de ter filho? Ele teve algum problema? Eu não. Ele, que eu saiba não, que ele fala também que não. Sei. E essas feitas exames, tudo, o médico falou que isso era natural, que acontecia em algumas pessoas, e ele era um desses. Onde eu até pensei, falei, acho que o médico constrangeu de falar que ele não podia ter filho mesmo, minha filha não é dele. E aí criou toda essa expectativa na minha cabeça, e hoje é uma coisa que atrapalha muito. A gente briga muito por causa disso, isso me atormenta demais. É uma coisa que eu sempre quis, e assim, eu não vejo essa possibilidade de a gente ter filho tão cedo. Eu já estou com 35 anos, então conforme passando o tempo, a dificuldade aumenta, né? Mas eu não entendi, ele não se dispõe a fazer tratamento e não tem tratamento possível para isso? Tem tratamento, a gente está com essa situação financeira também, para a gente fazer o tratamento é muito caro. Né? Então, para a gente estar fazendo esse tratamento, a gente vai ter que desprender um valor que no momento a gente não tem. Sei. Então, mas veja bem, eu acho que aqui o mais importante é o seguinte, você com esta, vamos dizer, cobrança e exigência e uma dificuldade que também apareceu e que talvez fosse inesperada para o seu marido, não tenho certeza que ele já sabia e foi, vamos dizer assim, ele estava só atrasando para te contar. Eu acho que ele provavelmente também não sabia direito das coisas e acabou então ficando vítima de uma situação onde ele naturalmente não tem mais tanta força para poder, vamos dizer assim, dar conta financeiramente do tratamento. E você fica brigando, cobrando, exigindo, isso aqui acaba sendo, pode vir a ser suficiente para ser um fator de ruptura da relação, quer dizer, ao invés de se conseguir dar uma solução para o assunto de filho, vai acabar mesmo determinando o final da relação conjugal. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com essas brigas e cobranças, especialmente de coisas que não há como o outro resolver. Não é porque você sempre quis ter filho, que agora o fato de não conseguir ter filho significa que a culpa seja do seu marido. Você está o acusando, né, e se colocando no papel ruim, esse da vítima, e que você vai sair prejudicada dentro desse contexto, e essa sensação de prejudicada te leva naturalmente a ficar com essas pressões e cobranças, o que é algo que poderá ser muito grave em termos da qualidade da relação. Então pensa muito bem, se esse caminho continuar sendo seguido, provavelmente você vai acabar
por contribuir muito para o fim do próprio relacionamento. Muito obrigado pelo seu e-mail, do seu telefonema. E por falar em vítima, tem um e-mail da Carol que diz o seguinte: doutor, durante muito tempo eu me fiz de vítima. Quando passava por problemas familiares, mas hoje amadureci e não ajo mais dessa forma. Naquela ocasião eu simplesmente não queria contar para ninguém o que se passava e não gostava de assumir esses problemas. Acredito que o desprezo que se tem pelas vítimas, de certa forma, subestima o sofrimento delas e parece que parece superficial, porque não leva em consideração o que a pessoa já sofreu. O senhor não acha que é crueldade culpar uma pessoa que sofre taxando-a de vítima? Por exemplo, alguém teria coragem de acusar, de se fazer de vítima uma pessoa que decide não conversar com ninguém depois de ter sofrido no Holocausto? Será que só um sofrimento deste tipo justificaria tal sentimento em detrimento de decepções menores? Então, Carol, eu não gosto muito das pessoas que se fazem de vítima, mesmo aquelas que foram efetivamente vítimas, como é o caso das que passaram pelo Holocausto. Eu acho que você usar os fatos negativos que aconteceram na sua vida para obter qualquer tipo de benefício, para obter qualquer tipo de aconchego ou de tolerância por parte das outras pessoas, é sempre uma jogadinha que não condiz com, vamos dizer, a maturidade emocional. Sempre parece ser mais um comportamento próprio da pessoa mais egoísta, mais folgada, e que em homenagem ou em nome das coisas que já sofreu no passado, em nome das coisas que padeceu no passado, parece que ganha direitos especiais para agir hoje em dia, ou direitos especiais de reclamar ou de sonegar informações, enfim, coisas de todo tipo que a beneficiem no presente em nome de sofrimento no passado. Eu acho que não é questão de você subestimar o quanto as pessoas sofreram para assumir essa condição de vítima. Evidentemente que nem todo sofrimento infantil é parecido com o Holocausto, e de fato existem graus sim de sofrimento, e a maior parte das chamadas vítimas, elas não sofreram abusos tão maiores do que aquelas que não se colocam como vítimas, de modo que é mais um certo oportunismo de usar as dores e desgraças que acontecem em todas as histórias de vida para justificar benefícios que a gente não devia ter. Muitas vezes também gosta de fazer de vítima o tipo dominador, né? Algumas mães chantagistas que gostam de colocar que se os filhos não fizerem a vontade delas, elas vão sofrer muito, elas vão ter doença do coração, elas vão morrer. Isso tudo é chantagem, fazendo-se de vítima e usando isso como elemento de chantagem sentimental. Quer dizer, o uso da condição de vítima sempre me parece muito duvidoso mesmo. Acho ótimo saber que você amadureceu e não usa mais esse tipo de expediente. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovati tem produção de Diego Matoso e Fernando Galo. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Afrânio Vanderlei, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.